Boa noite, tudo bem, Priscila? Tudo ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos aí falar um pouco desse tema aí que tem movimentado os mercados, né, nas últimas semanas. Acredito que a Priscila deve estar tendo bastante trabalho aí, né, para tirar dúvida dos investidores. Tudo que é novo, né, que Trabalho bom. causa curiosidade. Trabalho bom, né? Ó, É. e só para deixar aqui registrado, Priscila, agradecer ao pessoal da Hashdex, tá? Não sei por coincidência, mas chegou hoje a minha camisa. Então, só traduzindo, pessoal, Involve with Trust quer dizer que a volatilidade nem sempre é algo bom, tá? Volatilidade quer dizer que o mercado está pulsando e isso é, enfim, interessante para ativos como o Bitcoin e outras criptomoedas. Eu costumo falar que volatilidade também é oportunidade de investimento. Exatamente. Ótimo. Priscila, bora aguardar um pouquinho, uns 2 minutos, né? Para, enfim, começar a falar um pouco da Hashdex, do trabalho que vocês vêm fazendo, um trabalho pioneiro, né? Nesse segmento aí de criptoativos. Não sei se tem outra gestora ou vocês são os únicos até agora. Tem sim, mas a gente é a maior aqui da América Latina. A gente já está com 1 bilhão de reais sob gestão. Já passamos Ah, disso. legal. Bem legal. Isso é bem interessante. Priscila, você tem acompanhado essas notícias aí dos últimos dias, aí, referente à Tesla, outras empresas comprando criptoativos, como você tem visto isso aí, essa movimentação? Pois é, não é uma coisa nova, né? Na verdade, isso começou alguns meses atrás. A primeira empresa de capital aberto, que foi a MicroStrategy, do Michael Saylor, comprou para o caixa da empresa. Começou, digamos, tímido, né? Com 250 milhões de dólares. Hoje ele já tem mais de 1 bilhão de dólares sob, assim, de compra de Bitcoin. E depois veio também a Square, que é do CEO lá do Jack Dorsey do Twitter. E agora vem esse anúncio da Tesla. Então, assim, de fato ela é a mais relevante, né? Ela comprou 8% do caixa da empresa e é quem tem mais exposição midiática, enfim, né? Aham. Então, acabou fazendo preço no mercado esse anúncio. Mas digamos que era quase que inevitável, né? As empresas elas estão começando a enxergar que não dá para poder ficar sentado ali em treasury do governo e Bitcoin pode ser uma alternativa para isso. E só, enfim, utilizando aí o momento, falar um pouco, eu conheci esse mercado desde 2013. Foi quando eu estudava lá redes de computadores e falando no assunto Bitcoin. E já me interessava, porque tecnologia e criptoativos têm tudo a ver, mas nunca deu o primeiro passo, né? E aí foi em 2017, quando começou aquele movimento ali um pouco de institucional, regulamentação a avançar, que eu tive meu primeiro contato, mas não tinha ainda Hashdex, né? Então era mais nebuloso, mais difícil ter acesso. E aí eu queria que aproveitar essa oportunidade, né, Priscila? Para você falar um pouco da Hashdex, os desafios que você encontraram, falar um pouco desse início aí da gestora. Ah, bacana. Então, a Hashdex completou agora, no início de fevereiro, seu terceiro ano de vida. E a gente completou também 1 bilhão de reais sob gestão, com mais de 30 mil investidores. Então, acabou sendo um marco importante. Esse mês de fevereiro está sendo um mês muito especial para a gente, com muitos anúncios, muitas coisas. A gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre isso. É, mas realmente o começo foi bem desafiador, né? A gente brinca que empresa boa é que ela está resolvendo um problema de dono, assim, né? Assim, aquela coisa Aham, de qual é o problema que eu vou resolver. E Marcelo Sampaio, que é um dos sócios fundadores, ele trabalhou muito tempo com tecnologia, tá? Trabalhou na Oracle, fundou uma aham, startup também de tecnologia, e ele já investia em Bitcoin lá desde 2013. Quando veio, né, ele sempre, né, quando veio aquele exagero lá de 2017 para 2018, ficava sempre naquela, pô, tem que fazer alguma coisa nesse mercado, tem que fazer alguma coisa. E ele queria começar a diversificar e não ficar só no Bitcoin. aham. Só que é complicado você definir, né, quais ativos que você vai comprar, quais criptoativos, quais os pesos, como é que você mantém uma carteira balanceada, como é que você faz uma gestão disso. Fazer a gestão segura de um criptoativo por conta própria não é uma coisa tão trivial, né? Tem aquela Sim, história sim, da sim. segurança, de você não perder a chave privada e tudo mais. Então, veio esse desafio pessoal inicialmente, né, nos investimentos dele, de como resolver esse problema. E foi aí que veio a ideia de ter um índice de criptoativos. Então, a gestora ela surge muito com essa ideia de dar acesso ao mercado de cripto de uma maneira que fosse simples, segura e regulada.
Então, foi todo esse, assim, tudo que a gente foi construindo ao longo do caminho foi com esse princípio, né? E uma forma do investidor ter acesso mais diversificado. Ele não ter Sim. que precisar ficar escolhendo ali um ou outro ativo. E foi aí que surge o índice. Então, até a gente desenvolver o índice, o nosso fundo offshore, que de fato, né, compra lá os ativos, enfim. Aí foi realmente bastante tempo que a gente levou. Então, assim, os fundos locais começaram em meados de 2019. Então, a gente agora atinge essa marca de 1 bi, né, entre os fundos locais e o fundo offshore, mas realmente foi um trabalho bastante árduo, né, de escolha de prestadores de serviço, Ah, aqueles que são os melhores dentro da sua área, né, que a gente chama de best in class. Então, mas a gente deu sorte porque a gente estava ali no caminho certo. E ótimo. tanto é que hoje a gente está fazendo esse anúncio dessa parceria com a Nasdaq. A Nasdaq está anunciando o índice dela de cripto, o Nasdaq Crypto Index. Os fundos da Hashdex locais passam a dar exposição a esse índice. Então, tudo começou lá com o índice da Hashdex, né? O NCI, tipo o HDAI. E agora a gente parte para o NCI, que é uma evolução, né? E mostra como que a gente está presente globalmente, né? Porque a Nasdaq poderia ter escolhido qualquer outro parceiro para desenvolver esse índice. E eles escolheram a gente, dada a nossa expertise. Então, isso foi um anúncio hoje Ah, feito por legal, né? eles. Que prestígio, né, Priscila? É um Exato, trabalho que muito vem legal. sendo pioneiro, né, aqui. Priscila, me É. conta um pouco da sua história, né, como RI lá, relação com investidores da Hashdex. Me fala um pouco de É. sua história pessoal. Não, legal. Eu até falo assim, né? Pô, são relações com investidores, mas a gente aqui, todo mundo tem que falar de cripto, todo mundo tem que entender na hashtag. Isso aí é parte do trabalho de todo mundo, porque a gente tem a missão de dar conhecimento, de passar conteúdo. Ah, Então, assim, desde o nosso Ligo faz live, eu faço live, todo mundo aqui precisa estar apto para poder falar do mercado, e pronto, todo né? mundo, e todo mundo é um apaixonado por cripto. Também tem isso, né? Não é só porque tem que ser, né? Uma obrigação. Na verdade, a gente faz com muito prazer, né? A gente fala de cripto, seja fora do trabalho, dentro do trabalho, enfim. Então, mas Qual foi seu primeiro investimento em cripto? Quando foi? quando Tem eu muito comecei na tempo? Hashdex, quando eu comecei na Hashdex em 2019. Então, eu não Ah, conhecia legal. esse mercado. Pegou um momento muito bom, né? Exato. Mas não fiz tudo de primeira, né? Fui fazendo aos poucos. Ah, legal. Então, aquela história que a gente fala de fazer o preço médio, né? Você pegou um momento Então, muito bom, né, da retomada aí dos criptoativos. Então só pegou a parte bonita da história. Eu peguei ali em 2018, foi bem tenso. mas assim, é aquilo que eu falo, né? Eu comecei a investir em 2019, mas assim, até os 40 mil dólares eu também fiz investimento. Então, assim, a gente vai Aham. fazendo um preço médio, eu não paro de investir em cripto, né? Acho que é uma coisa que para mim é natural, né? Assim, você está sempre querendo ter uma exposição ali, desde que bem Aham. calibrada, né? Então vai depender do portfólio de cada um. Mas então, assim, eu trabalho no mercado financeiro tradicional, tá? Trabalhei muito tempo na Bozano Investimentos, que era ali a gestora do Paulo Guedes, antes dele virar ministro. E lá trabalhei muito tempo como analista de ações. Então tinha aquele preconceito com cripto, né? Um negócio que não gera dividendo, não gera fluxo de caixa, É, não tem enfim. fluxo de caixa, né? Não é, Como é né? que Na verdade, a analisa isso, análise é né? outra. Na verdade, você tem que ter um outro olhar, né? Você tem que tirar da sua cabeça aquele olhar de valuation de empresa e olhar isso mais Uhum. parecido como uma commodity digital, algo que está resolvendo um problema para a sociedade, usando Sim. tecnologia, né? Onde você tem que pensar mais ali em adoção, né? De curva de crescimento, de desenvolvimento do ecossistema. Então é um pouco diferente. Mas assim, Sim, teve sim. um criptoativo que quando o pessoal da Hashdex me contou sobre ele, foi aquele que deu aquele clique em mim, assim, poxa, eu tenho que estar nisso, né? Eu tenho que estar investindo em cripto, eu tenho que estar trabalhando com Ah, isso, é isso que eu quero fazer para minha vida. E acho que eu mostrei isso para você, né, na nossa última conversa, que foi o Brave, né, que é o navegador de internet sim. que ele remunera a atenção em rede das pessoas, né? O usuário está ali navegando e ao invés de ele só ficar ali sendo bombardeado de propaganda, igual acontece no Google Chrome, nesse modelo você passa a ser impactado por uma propaganda. Se você aceita, você tem o direito ali de receber um token, né, um criptoativo dessa rede chamado BAT, que é o Basic Attention Token. Uhum. Então, é uma forma de você começar a criar valor de outro jeito, né? Porque você está ali dentro do ecossistema e você pode negociar isso, você pode transferir esse token para, sei lá, para um Aston Post que está fazendo uma matéria legal. Então, assim, acho que Uhum. vem aquele princípio inicial de cripto, né? De blockchain,
que aquele dado ali ele é único. Ele não pode ser copiado, não pode ser adulterado e é seguro. Então, quando eu estou transferindo para o Washington Post esse token, ele não está mais comigo. Então, isso é muito importante, né? Porque é aquela diferença entre o mundo digital, que até então, antes do Bitcoin, antes lá do Satoshi Nakamoto, não era possível você transferir valor sem ter Aham, intermediário. Você tem que ter um monte de sim. intermediário controlando ali uma transação. E o Satoshi conseguiu mostrar para a gente que não é necessário, né? Ele usando matemática, criptografia, teoria dos jogos. Então, acho bem legal esse exemplo aí. Convido a quem tiver mais interesse a dar uma olhada no BET, no Brave. Baixa o Brave. Não, legal. Uma coisa que eu observei, né, me corrija se eu estiver errado, no início, a princípio o Bitcoin, assim, para a maioria dos investidores, tinha uma visão muito mais como uma reserva de valor, né? Mas assim, o blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin, percebo que hoje já surgiram diversas alternativas, iniciativas como o Brave, por exemplo, que vêm a existir justamente para resolver alguns problemas, como a questão da privacidade, né? Que hoje está muito em voga, a questão de Facebook, Apple, que tem essa disputa em relação aos seus dados. Algumas iniciativas, como através do blockchain, conseguem resolver isso, né? Remunerar, enfim, dar mais privacidade ao uso dos seus dados na internet. Mas eu queria, Priscila, para assim, para as pessoas que não entendem nada, a gente sabe que é um tema muito controverso, Bitcoin, surgem pirâmides, as pessoas às vezes têm preconceito, não entendem do que se trata. Eu queria que você falasse assim, o que é o blockchain e como ele se interliga com o Bitcoin. O que é esse negócio, né? Não, claro. Você falou dessa questão de pirâmide que as pessoas têm preconceito, né? Acho que a primeira coisa aqui para as pessoas dissociarem é a tecnologia do usuário. Então, assim, uma tecnologia, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Até mesmo o carro, que é indiscutível hoje, mas quando ele surgiu, teve, né, senadores que estavam pensando nos Estados Unidos em proibirem carro porque os ladrões de banco estavam usando para poder roubar banco. Então, cripto, né, como tudo muito novo, ele acaba ali surgindo, né, uma série de pessoas que são mal intencionadas e que usam o nome do Bitcoin, ou de outros criptoativos, do desconhecimento das pessoas para fazerem coisas erradas. Então, assim, desconfiem de Uhum. pessoas que estejam prometendo ganhos, né? Não existe nenhum retorno garantido aqui, nada do que a gente faz tem retorno garantido. Né? Todos os Sim, nossos fundos de investimento são regulados e eles vão contar ali com a valorização e desvalorização dos criptoativos, aquilo que está sendo negociado no mercado. Vai ganhar ou vai perder conforme, né, o mercado se mexe. E aí você me perguntou assim, sobre o blockchain, né? Então, assim, dito de uma maneira muito simples, tá? Pensa como um grande livro contábil, onde você tem ali todas as transações, né? Então, eu estou transferindo para você um recurso, você está transferindo para uma outra pessoa e por aí vai. Hoje, quando você faz isso através do seu banco, então se você está transferindo do seu banco para o meu banco e o seu banco precisam conferir ali de fato se eu tenho dinheiro em conta, né, para não sair duas vezes o mesmo recurso. Imagina se eu mando para você uma TED, mando para uma outra pessoa. Tem uma série de intermediários ali que vão controlar essa sim, transação e vão impedir que eu possa enviar o mesmo recurso duas vezes. Imagina se eu faço uma transação ao mesmo tempo, né? Vão garantir ali uma série de questões, né? Vão garantir exatamente essa segurança. O que o Satoshi Nakamoto conseguiu criar é uma forma de você transferir valor, né, que a gente chama dessa blockchain, né, sem ter nenhum intermediário. Então você tem, na verdade, o Bitcoin funciona também como um mecanismo de incentivo desses mineradores de estarem validando ali as transações. Uma vez que um dos mineradores, que é um computador, tá? Com muito poder computacional, aham, ele valida essas transações, ele tem o direito de publicar essas transações dentro de um bloco. Ele pega esse bloco e junta na cadeia de blocos anteriores, transformando isso de uma uhum. forma muito segura. Mas para você alterar qualquer coisa ali, você teria que ir olhando lá para trás, né, e alterar todos os blocos Sim, anteriores, tornando cada vez mais impossível você fazer qualquer tipo de alteração numa transação. Então, o Bitcoin também funciona como esse mecanismo de incentivo para o minerador, onde para ele isso é muito mais caro fazer a validação errada, fazer o errado, do que fazer o certo. sim, sim, Então, sim. né, a história lá de usar a teoria dos jogos, né? Você está criando ali um incentivo para ele. Então, assim, blockchain, pensa como um grande livro contábil, bem transparente. Então, assim, qualquer pessoa pode entrar hoje na internet, olhar todas as transações que aconteceram na rede do Bitcoin desde que ela começou, desde 2009. Então, assim, é Sim. seguro, é transparente.
E o Bitcoin, assim, acho que um paralelo interessante para as pessoas terem na cabeça, quando a gente fala da internet, o e-mail foi o primeiro grande caso de uso da internet. E o Bitcoin, ele também está aparecendo como ali o primeiro grande caso de uso de cripto. E aí depois dele Aham, começaram a surgir várias outras ideias, né? Muito com esse princípio, né, de uma forma segura de você transferir valor. E aí o valor aqui pode ser, como eu falei, né? Estou transferindo um BET para alguém porque eu estou remunerando a minha atenção em rede. Pode ser sim, uma transferência de um. Eu estou querendo que alguém faça o armazenamento de um arquivo digital meu, que eu não quero que isso esteja centralizado dentro de um cloud lá da AWS. Então, eu posso ter sim, várias pessoas espalhadas no mundo guardando esses arquivos para mim. Né? Elas vão ter ali um arquivo digital criptografado, que elas não vão ver os meus dados. E a forma de eu remunerar essas pessoas é com criptoativo. Então, assim, as possibilidades, elas só foram crescendo, né? Então, surge ali com o Bitcoin, com essa ideia, esse conceito inicial ali de algo seguro, e isso vai expandindo para outras áreas, tá? Então, a gente está vendo, eu inclusive, muito... gosto. Ah, Pode falar. Não, eu gosto de usar o eu só ia exemplo assim. terminar, Pode falar, pode falar. Não, eu só ia terminar falando assim, que hoje no mundo de finanças é uma coisa que está crescendo muito essa parte de finanças descentralizadas, né? De você novos Sim. projetos de cripto para a área de finanças. Só ia complementar com isso. Na verdade, assim, quando os clientes me perguntam, poxa, Mica, o que é isso? O que é Bitcoin? O que é criptoativos? Eu gosto de usar o paralelo para a pessoa entender a proporção da coisa. O seguinte, quando a internet surgiu, a grande revolução foi você poder dar Ctrl+C, Ctrl+V indefinidamente, né? Replicar informação infinitamente. O Bitcoin é uma maneira de você tornar cada informação na rede única. Então ele pode ser utilizado como ativo, né? O Bitcoin é um caso, existem outras aplicações do blockchain, isso é bem interessante. Eu queria, Priscila, que Legal você essa falasse analogia. agora, perdão? Não, legal essa analogia. Porque normalmente eu uso a analogia de você enviar uma cópia de um e-mail, enviar um e-mail, enviar uma foto, né? Que você está criando cópias ali no mundo digital. Enquanto que o Bitcoin, o que o Satoshi conseguiu criar foi escassez no mundo digital. Você consegue ter ali um Uhum. limite, né? Uma oferta limitada. E é interessante que no blockchain, quanto mais você usa, mais complexa fica a rede, né? Por isso que a pessoa pergunta, poxa, e isso tem valor? Tem, porque cada Bitcoin minerado o próximo será mais difícil de ser minerado do que o anterior. Então, como é um ativo escasso, acaba gerando valor para a rede como um todo. Estou Uhum. certo ou estou errado? Fiz o dever de casa? Não, fez o dever de casa, sim. Bora lá. Eu queria que você falasse agora, Priscila. E já não é de agora, a gente sabe que no caso do Bitcoin há ondas, né? 2017 foi um momento que ficou muito popular, mas infelizmente naquele momento ainda não tinha gestoras como a Hashdex. Agora voltou a ficar muito popular, principalmente depois da pandemia. Eu queria que você me respondesse o porquê o Bitcoin ele se tornou tão popular nos últimos meses, nas últimas semanas. Uhum. Não, legal. É, assim, primeiro tem aquela explicação, né, que para as pessoas, de uma maneira em geral, elas vão muito em função de valorização de preço, né? Então, no mundo geral, mas quando a gente fala assim, né, de por que está valorizando tanto, né? Por que a gente está vendo essa, essa valorização? Então, esse Bitcoin se recuperou muito mais rápido ali, aquele estresse que foi o mês de março, né, do Uhum. Covid, dos mercados como um todo, tendo uma desvalorização muito expressiva, e o Bitcoin também acabou caindo ali naquele momento de março, mas ele foi uma das primeiras classes a se recuperar. E qual que foi a tese que começou a ganhar cada vez mais o conforto de grandes investidores para investirem aqui em Bitcoin em particular? Foi justamente de ser uma reserva de valor. Então, e por que isso, né? Por que uma reserva de valor? Nos Estados Unidos, né, os países começaram a ter uma impressão ali trilionária, né? Assim, que a gente não sabe se isso gera ou não uma inflação lá na frente, mas Aham. essa impressão e uma forma de você tentar se proteger disso, as pessoas começaram a olhar para alternativas. O ouro ele já é consolidado, né, como uma reserva de valor, né, Uhum. ele é Porto escasso, Seguro, né? é o porto seguro, né, por propriedades físico-químicas você não consegue sair fazendo ali novas barras de ouro, mas o caso do Bitcoin começou a chamar a atenção de grandes investidores institucionais, que até então não tinham colocado o pé aqui. Tudo bem que esse mercado ele também evoluiu muito, né, nos últimos anos, do ponto de vista de Sim. ecossistema. Hoje você já tem custodiantes qualificados, como uma Fidelity, por exemplo, né, no Uhum. mercado derivativo, você já tem mais
um arcabouço, um ecossistema já mais desenvolvido para que esses investidores institucionais possam ter acesso. Então, isso daí já foi ali um empurrão, né? Uma ajuda para eles, tá? Então, o Paul Tudor Jones foi só o primeiro, tá? Grande investidor que começou a investir, e depois disso começaram a vir outros grandes investidores, desde sócio do Jorge Soros, Sandro Druckenmiller, mais recentemente até Sim. o Ray Dalio está falando de Bitcoin. Teve o PayPal, né? Foi a grande notícia do ano passado, finalzinho do ano passado, dizendo que os seus mais de 300 milhões de usuários poderiam passar a ter exposição, comprar, vender, armazenar Aham. não só o Foi Bitcoin, algo mas grande, também né? outros Isso foi algo criptoativos. grande. Exato, foi realmente a principal notícia do ano passado, tá? Uhum. Algo bem importante. E a gente continuou vendo esse movimento dos investidores institucionais esse ano. E aí, Uhum. para fechar, né, foi justamente isso que a gente estava no começo da nossa conversa falando, do Elon Musk e da Tesla, né, investindo, comprando 1,5 bilhão de dólares em Bitcoin. Então, a gente pode esperar, assim, para 2021, você me perguntou, mas a volatilidade vai continuar, né? Então, eu acho que tem espaço ainda para muitos outros institucionais entrarem, empresas. Acho que ainda é uma coisa que Uhum. tá no começo, né? Ainda tem muito. Pessoal, O pessoal ainda está estudando, né? Ainda tem muita gente uhum. estudando. Então, pessoal, só para vocês terem uma noção, né, de proporção, a Priscila aí falou de 1,5 bilhões de dólares, mas o mercado de Bitcoin está próximo a 1 trilhão de dólares, tá? 880 bilhões de dólares. Então, ainda é um copinho d'água no oceano. Tem muito a ser feito ainda nesse mercado. Eu queria aproveitar, Priscila, e assim, perguntar um pouco sobre esses índices que estão sendo criados, né, de criptoativos, que é uma forma de você dar exposição diversificada para diversos ativos diferentes. Queria que você falasse aí, inclusive, do lançamento, né, que teve da Hashdex hoje na Nasdaq, e falar um pouco do NCI. Uhum. Não, bacana. Então, qual que foi o anúncio aqui, tá? A Nasdaq realmente colocou os pés no mundo de cripto, né? Lançando o primeiro lançando o primeiro índice de cripto dela, né? Que é o Sim. Nasdaq Crypto Index. E com muito orgulho aqui a gente teve uma parceria, teve uma contribuição com eles, dado que a gente já tinha nosso índice HDI. Então, o NCI, né, se vocês forem olhar, ele vai seguir ali a mesma linha metodológica do nosso, né, ele é parecido. Ele traz alguns avanços em relação ao índice que a gente já tinha, mas são assim, evolução, né, que é necessário, né, o índice ele precisa estar continuamente evoluindo. E aí a Hashdex, os fundos nossos, essa parceria, nossos fundos locais, eles passam a ter exposição, né, a replicar essa cesta de Legal. ativos do NCI. Então, isso daí é uma coisa que traz bastante reputação, porque você pode falar, olha, quem faz a gestão dos fundos é a Hashdex, mas quem faz a gestão do índice é a Nasdaq, e os nossos fundos Exato. estão ali traqueando o índice da Nasdaq. Isso traz muita reputação. Pessoal, E aí, traqueando e acompanhando, tá? Só para você. acompanhando. Isso, desculpa aí pelo inglês. Eu vou E, traduzindo, pode é, continuar. e aí, a outra questão relevante, né, foi o anúncio do primeiro ETF de cripto do mundo, né, na Bolsa de Bermuda, na BSX. Então, ele é uma bolsa específica ali para investidores grandes, investidores institucionais, e também uma forma da Hashdex de começar a dar liquidez, exposição para outros, né, outras ideias ali de outros ETFs no Aham. mundo. Então, é um primeiro começo nosso, né? Então, assim, não existia ainda nenhum ETF de cripto no mundo. E a gente, mais uma vez, com bastante orgulho de ter sido pioneiro nesse sentido. Então, a gente está aí Aham. como na capa do Brasil Journal, do The Block, né, outros lugares, por conta desse anúncio. E esse ETF, ele está replicando a carteira do NCI, e para os investidores que estão aqui já investidos com a gente nos nossos fundos locais, o Discover, o Explorer e o Voyager, eles já estão tendo exposição a ele. Porque o nosso fundo Legal. offshore ele acabou sendo convertido no ETF, né? Ele tem uma das classes dele é o ETF. Então você já está tendo Uhum. exposição a ele, tá? Ah, legal. Ô, Priscila, fala um pouco, tá, dos fundos da Hashdex, porque assim, muito bonitinho que nós estamos falando do mercado, né, estamos tendo algumas dúvidas aqui dos investidores,
Mas assim, me fala das ofertas de produto, né? Como vocês dão acesso para cada tipo de investidor? Qualquer um pode investir? Me fala um pouco disso. É. O fundo que qualquer um pode investir é o Discovery, que ele é 20% de exposição ao NCI. Esse fundo está disponível né, para qualquer investidor a partir de R$ 500. A gente tem um segundo fundo, que aí já tem um pouco mais de volatilidade, tá? Um dobro de Uhum. risco aqui, que é o Explorer, destinado para investidor qualificado, a partir de R$ 10.000. E temos um Certo. terceiro, que dá 100% de exposição ao NCI, é para investidor profissional, que é aquele que tem mais de 10 milhões de Uhum. reais de patrimônio, e também a partir de R$ 10.000. Então, hoje são esses três produtos que são da família de NCI, né? Que são da família ali de índice, que é a nossa tese principal aqui para longo prazo. Eu não quero escolher quais vão ser os cavalos vencedores, né? A gente não sabe. Como você está investindo em Aham. tecnologia lá no início, né, que exposição você vai ter, em quais Sim. empresas. Então, justamente, a gente criou o índice nessa ideia. E aí, a gente criou depois um fundo que é exclusivamente de Bitcoin, 100% Bitcoin, tá? Hashdex Bitcoin 100, também já está disponível na plataforma, e ele é para investidor qualificado e a partir de R$ 1.000. Então, Uhum. hoje são esses 4 produtos que estão disponíveis na plataforma da XP. Não, legal. Saberia dizer de cabeça, Priscila, quais são as principais posições do NCI em termos de criptoativos? Ele é muito concentrado hoje em dia no Bitcoin e no Ethereum, tá? Então, mais de Certo. 70% no Bitcoin, mais de 20% no Ethereum, e aí tem mais outros 4 ativos que são bem menores. Mas todo Certo. mundo consegue consultar a carteira dele no nosso site, tá? No Uhum. hashdex.com/índice. Acho que é legal porque as pessoas têm bastante transparência, tá? Lá tem os ativos, tem os pesos. Uma coisa que eu não mencionei, né? Mas os pesos são dados por valor de mercado. Tá? Então, Certo. é valor de mercado relativo. Como o Bitcoin hoje tem um maior valor de mercado, ele acaba tendo um peso maior no meu índice. E a cada 3 meses acontece uma nova seleção de ativos em função de critérios bem objetivos. Então, ele tem que ser negociado em algumas exchanges que são qualificadas, tem que ter Uhum. custodiante qualificado, tem que ter liquidez, tem que ter um valor de mercado mínimo ali. Então, assim, são Uhum. critérios bem objetivos que trazem mais segurança para o investidor ter acesso a esse mercado, né? Traz uma possibilidade de qualquer investidor institucional poder replicar aqui o índice da Nasdaq. Uhum. Não, legal. Isso é bom que dá muita segurança, né, para o investidor, porque além de você diminuir o trabalho, você sabe que está sendo custodiado, está sendo, enfim, acompanhado por instituições legais, né? Enfim, não é algo à margem da lei. Uma outra Exato. pergunta que eu tenho a fazer, assim, quando a gente pensa, né, em alocação de ativos, a gente tenta ali ao longo do tempo montar uma carteira diversificada, né? Porque eu costumo até dizer para os meus clientes que assim, não existe bala de prata. Embora em algum momento seja muito bom você ter renda variável, em outro momento pode ser que seja bom você ter renda fixa também. O interessante é você ter uma boa composição em sua carteira. Os criptoativos, de certa forma, ele vem como alternativa no meio termo ali. Ele não se comporta diretamente correlacionado com a renda variável, porque as ações caem, ele sobe, às vezes as ações caem, ele também cai. Enfim, eu queria que você falasse, Priscila, qual o papel que os criptoativos eles ocupam numa carteira bem diversificada do cliente, tanto o cliente público geral, qualificado e profissional. Uhum, ótimo ponto. O que a gente recomenda aqui, né? Assim, primeiro número, né? A correlação dos criptoativos, como você explicou super bem, com as outras classes de ativos, ela é próxima de zero. Então, você já acabou definindo aí, sem falar a palavra correlação, você acabou definindo para as pessoas, né? Obrigada. Mas, assim, o que isso significa na prática? Significa que uma pequena alocação em cripto consegue melhorar o retorno do teu portfólio em geral sem aumentar o risco da carteira. Tem uma frase muito boa que é aquela história, né? A diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Então, não é Exatamente. porque é um ativo que subiu, se valorizou muito nos últimos meses, você tem que pegar metade do seu patrimônio e colocar nisso. Não é isso que a gente Uhum. recomenda. Nossa recomendação aqui é de uma alocação que vai mais ou menos entre 0,5% a 5% do seu patrimônio. A gente, inclusive, criou um simulador no nosso site, né, o hashdex.com/simulador, que ajuda você a entender como é que ficaria o seu portfólio com cripto. E é muito nessa ideia, né, de conseguir melhorar ali o teu risco-retorno. Uhum. Então, dado o efeito da descorrelação que a gente estava explicando antes. E o segundo ponto importante é a questão do horizonte de investimento. Tá? Se você for investir em cripto para os próximos
né? Se tiver com um horizonte curto aí, para os próximos sim. meses, se você vai estar ganhando, vai estar perdendo dinheiro, é quase que você jogar uma moeda, né? Assim, não Sim. tem ali, né? Tem uma volatilidade muito grande nesse mercado, tá? Mas quando você olha para prazos mais longos, pelo menos 3, 5 anos, você já tem uma probabilidade muito maior ali do seu dinheiro ser recompensado, de multiplicar o seu capital em algumas vezes. Porque a gente está falando realmente de uma tecnologia nova, né, de algo ali que ainda tem muito potencial de crescimento, de adoção. Uhum. Quando a gente olha para estatísticas, a gente consegue mostrar isso daí claramente, esse potencial. Dá todo esse fundamento de cripto, né, que a gente tá falando, né, uma tecnologia inovadora, que ainda vai impactar muitas indústrias. E ao investir no nosso índice aqui, você está investindo justamente nessa tecnologia nova. Você não está investindo em apenas um único cavalo. Sim. Hoje o Bitcoin ele é o principal. Mas a gente não sabe daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, Se ele vai como é ser que o ele vai estar se principal, né? comportando, se ele vai ser o principal. Né? A gente imagina que vai ter uma diversidade maior. Quando começou era só apenas o Bitcoin. Né? Depois de alguns anos surge ali o Ethereum, Uhum. que veio uma coisa totalmente revolucionária. Muita gente na época falou assim, bom, agora o Bitcoin morre. Mas, na verdade, a gente viu que são coisas diferentes. Uhum. Né? Um pode existir junto com o outro, eles são bem importantes. Então, as coisas elas vão evoluindo. E nosso Minha índice também. minha observação para esse ponto, e é importante você tenha mencionado isso, Priscila, é o seguinte: em 2017 eu percebi que existe um termo no mercado de criptoativos chamado altcoins. Bitcoin é a principal e existem essas outras iniciativas que são caracterizadas como altcoins. E eu já investia nesse mercado, já tinha exposição a esse mercado nesse período, né, 2017. Eu percebi que o próprio Bitcoin ele começou a perder relevância comparado a outras altcoins. Então, o Ethereum começou a se valorizar bastante, ganhar espaço por conta das suas aplicações, a Ripple, enfim, Litecoin, outras moedas começaram a ganhar relevância. Então, isso é importante porque, assim, primeiro, você dá uma tranquilidade ao investidor que vai ter rebalanceamento, então o mercado, vocês vão sempre estar de olho no mercado e sempre buscando as melhores oportunidades e poupa o tempo do investidor. Né? Eu acho que para quem está numa fase de acumulação de renda, numa fase de, vida, de geração de renda, na verdade, o que você precisa é saber dar valor ao seu tempo e investir de forma automatizada, poupando esse trabalho de estar escolhendo a melhor, a pior moeda, é muito importante e a Hashdex vem justamente com alternativa nesse sentido. Né? Uhum, exato, exato. Ô, Priscila, eu queria que você falasse agora, né? E aí eu já dando um pouco da minha experiência, eu falei aí que já estou nesse mercado aí desde 2017, já tenho tateado. Naquele momento, aqui no escritório, muito, não sei que nada, você é doido, mexer com isso, não vale a pena não. Eu disse, não, é uma tecnologia nova, vou estudar mais para ver sobre o que se trata. E aí, eu percebi que tem um problema quando você investe sozinho, né? Assim, você tem que ter um manuseio ali da sua wallet, né? Que pode ser hot wallet ou cold wallet. Queria que você falasse mais detalhadamente sobre isso. Mas eu queria que você focasse um pouco em as diferenças, né? Entre investir diretamente via um fundo, seja o full Bitcoin ou via um índice, Uhum. e investir sozinho. Quais são as vantagens e desvantagens? Não, bacana, ótimo ponto. Então, para isso a gente precisa falar realmente de segurança, que é o que nossos fundos trazem aqui para o investidor, né? A tranquilidade dele ter que investir sem ter que se preocupar, como você falou, né? De como guardar ali o ativo. Uhum. Então, assim, para quem não sabe, dando um passo atrás, quando a gente fala de, né, você está comprado, você comprou um ativo, você precisa ter ali uma sequência alfanumérica chamada chave privada, que é isso que garante a sua posse Sim. do ativo. E você pode comprar isso numa corretora de cripto, uma exchange, e você pode deixar ele fazendo a custódia para você. Então você vai poder ali tradear a qualquer momento, mas por outro lado você corre o risco ali da exchange, né? Se ela for hackeada, né? Se daqui a alguns anos se acontece alguma coisa com ela, enfim, se tem regulação e não tem, como é que funciona? Então você tem esses riscos todos. Então a nossa recomendação sempre foi, olha, para o investidor, pessoa física que quer investir Uhum. nesse mercado, não deixe a sua chave privada numa exchange, faça você a própria custódia. Só que ao fazer a própria custódia, que é isso que você chamou aí do cold wallet, né, que você não tem contato Aham. com a internet, você vai correr ali um monte de riscos também. É menos arriscado, mas você ainda tem ali que se preocupar, né, de como Sim. guardar, tem a questão sucessória, isso daí não Uhum. vai para inventário. Então, como é que você deixa o mapa da mina para alguém
sem correr o risco, porque se essa pessoa encontra antes de você, ela passa a ter a posse do ativo, tá? Então é que nem como se você estivesse guardando uma barra de ouro na sua casa. Sim. Então você tem que tomar cuidado. São esses Ninguém os pode riscos. saber, né? Ninguém pode saber, mas aí por outro lado também, se acontece alguma coisa, você tem que Já deixar um era. plano B ali. Uhum. Exato. Então, muitas pessoas perderam a sua exposição em Bitcoin porque não sabiam como operacionalizar isso, como guardar, não tinha experiência, não tinha, né, paciência, porque realmente, né, pensar ali em vários cenários, né? Você tem que ficar ali Uhum. paranoico, pensar em vários cenários do que pode acontecer. Então, a gente resolve todos esses problemas. Então, a gente usa, por exemplo, a Fidelity, que é uma dos custodiantes que a gente utiliza aqui no nosso fundo, que ela é específica para investidores institucionais e quem gere grandes fortunas. Então, Uhum. através da Hashdex, você já consegue ter acesso a toda essa segurança de uma Fidelity, que é uma empresa que tem trilhões de dólares sob gestão nos Estados Unidos, e para fins de custódia, né, eles são auditados, são regulados, contam com seguro. E é um processo que realmente não tem conexão nenhuma com a internet. É um processo Uhum. muito robusto ali, a gente não deixa os ativos armazenados em exchanges. Então não fica, por exemplo, um sócio da gestora guardando nenhum pendrive, nada disso. Né? Realmente fica com esses custodiantes qualificados, as maiores empresas do mundo. Então, a gente traz toda essa segurança e essa facilidade de você investir direto numa plataforma de investimento que você já está acostumado a investir. Né? Você vai poder Sim. consolidar ali os seus investimentos. Então, você me perguntou da desvantagem. A desvantagem é que, para quem é um investidor de curto prazo, que está querendo ficar tradando esse mercado, você não vai ter liquidez aqui no meu fundo para isso. Né? Assim, ele tem uma liquidez, né? No caso do Uhum. Discovery da Explorer, são 7 dias, em média, e do Voyager são 15, mas você não consegue ficar operando que nem se você estivesse numa exchange. Por Sim. outro lado, né, o que eu diria para o investidor, e aí é uma cabeça que eu tenho aqui e até dos nossos sócios, né? Esse mercado ele sofre ele tem muita volatilidade. E você tentar operar ele, fazer o market time, é algo muito difícil. Né? Chegou ali, bateu os 30 mil dólares, vou vender, né? Aí depois você vai acabar comprando uns 40 mil. Então, assim, esse tipo de situação, né? Porque o negócio saiu de 20, esse tipo de situação a gente já viu muito. Tá? Então, assim, até Aham. mesmo sócios da gestora que lá atrás, quando estavam começando a investir, também já cometeram digamos, esse erro, né, ali de tentar Uhum. operar o mercado. Eles falam, olha, não dá para você fazer market time. Acho que a principal recomendação é define quanto você quer ter à disposição. Se você está mais confortável, coloca numa exposição maior, né? Põe ali uma gradação em função do teu conforto com cripto, com esse Uhum. mercado, né? E vai fazendo um preço médio. Tentar acertar aqui o tamanho né? Tentar acertar aqui o seu preço, né? O preço que você quer comprar, ou ficar fazendo uma gestão ali é realmente muito Uhum. complicado para quem tem que dedicar bastante e mesmo assim eu não garanto ali que você vai conseguir ter bons lucros. Na verdade, assim, uma coisa que eu costumo dizer com os meus clientes, quando me perguntam sobre o assunto, é justamente se preocupar com a alocação de capital, né? Então, pode ser que eventualmente você vai estar lá investindo, vai se valorizar bastante e vai se tornar uma parte muito relevante da sua carteira. O mais prudente naquele momento é rebalancear a sua carteira, né? Uhum. Do que você ficar, como já aconteceu com vários colegas meus, não, bateu 30 mil dólares, vai cair mais, e bater 32 mil dólares e ir embora, né? E a pessoa fica achando, não, vai cair, eu vou esperar cair. Assim, tem pessoas que eu conheço que estão esperando cair aos 5 mil dólares, aos 10 mil dólares. Tem pessoas que esperam que vai falir, enfim, não tem como falir, né? Porque é uma tecnologia que não tem um proprietário. Então, assim, é uma iniciativa que está aí no mercado justamente como uma alternativa a tudo aquilo que a gente tem no sistema financeiro hoje. E aí entra um ponto, Priscila, que eu queria muito perguntar a você, né? Assim, o Bitcoin hoje, enquanto filosofia, ele é encarado como uma reserva de valor, como você mencionou, semelhante ao ouro, né? O ouro é uma reserva ali que, quando dá muito problema na economia, politicamente, o pessoal vai para o ouro porque é um ativo que se provou no tempo. Eu queria que você falasse um pouco dessa percepção que o mercado tem em relação ao Bitcoin, do potencial, e se puder fazer um paralelo ali entre o mercado, o tamanho do mercado do ouro com o mercado de criptoativos, seria interessante o pessoal ter uma noção mais clara. Assim. Uhum, legal. Existe uma característica, né, que é da escassez, que ela é própria para as duas, né, tanto para o Bitcoin quanto para o ouro. Isso é um ponto favorável.
O Bitcoin tem outras características que são até melhores, né? Que ele é facilmente transferível e ele é altamente divisível. Agora, tem uma característica que é o da longevidade, que é do tempo. O ouro, ele está aí há milênios de anos. Então, assim, ele já se provou muito mais, né, em muitos outros cenários do que o Bitcoin. Só que a gente tem que pensar que o Bitcoin, conforme o tempo vai passando, isso só vai jogando a favor dessa tecnologia, né? Uhum. Hoje ele é muito menos arriscado do que quem comprou ele alguns anos atrás, que ainda era incipiente. Então ele pagou um valor muito menor por cada Bitcoin, mas ele estava incorrendo um risco gigantesco. Imagina ali os primeiros que adotaram isso. Esse negócio ele podia ter virado pó, podia ter virado zero, não tem valor nenhum, né? Ninguém, Sim. não tem interesse nenhum por isso daqui, né? Poderia ter acontecido, né? Mas não aconteceu. Então ele estava incorrendo num risco ali disso valer zero, que era uma chance altíssima. Conforme o tempo foi passando, esse risco ele foi ficando cada vez menor. Então a função tempo aqui ela joga cada vez mais a favor do Bitcoin. Então eu enxergo que existe, na verdade, uma assimetria muito grande aqui, onde a gente está falando de algo que ainda não é uma reserva de valor, no sentido de que ele ainda não é adotado por todo mundo como uma reserva de valor. Uhum. Eu citei para vocês 3 empresas de capital aberto que têm exposição ao Bitcoin no seu caixa, Certo. tá? Agora imagina quantas outras empresas de tecnologia, outras empresas que estão ali sentadas, estão perdendo para a inflação, né? O caixa da empresa está perdendo para a inflação e que poderiam estar investindo talvez 1% só do seu caixa em Sim. cripto. Eu acho que esse movimento ele tende a continuar. Então você tem uma assimetria muito grande aqui, de que isso tem um potencial de se tornar cada vez mais uma reserva de valor, de ser aceito amplamente como uma reserva de valor. Então, acho que o investidor ele deve pensar nessa assimetria. Se já tivesse tudo definido hoje em dia, né, ele já fosse O uma patamar reserva era de outro, valor, né? o patamar era outro. Então, ao invés de ficar só pensando ali em preço, 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 vamos olhar para o market cap total disso. Como você estava Uhum. falando, né? O Bitcoin ainda não bateu 1 trilhão de dólares. Quando a gente olha para o ouro, ele é próximo de 10 trilhões de dólares. Então, mesmo que você diga para mim, mas Priscila, o ouro dá para fazer joias, dá para fazer algum uso industrial. Ok, mas a maior parte do valor total de mercado do ouro está justamente no fato dele ser uma reserva de valor, né? O caso de uso dele para joias e uso industrial, ele é muito pequeno, proporcional Uhum. aí o seu valor de mercado total. Então é isso que a gente está comparando, né? Ele é algumas vezes muito maior do que o Bitcoin, sendo o Bitcoin com algumas propriedades até melhores do que ele, no sentido de ser né, altamente divisível, facilmente Uhum. transportado, mais fácil de armazenar, enfim. Só que ele ainda demanda o quê? Tempo, longevidade. Isso, como você sabe, né, tecnologia está cada vez mais evoluindo de uma forma muito mais rápida, né? Tantas pessoas que a gente Exatamente. consegue alcançar, né, o número de milhões ali hoje é muito mais rápido do que os milhões de pessoas que a gente conseguia alcançar algumas décadas atrás. Então está evoluindo muito rápido. Então, acho que Uhum. isso daí fica aí um convite para poder pensar de em que velocidade isso daí vai acontecer, né? De isso realmente se tornar uma Uhum. reserva de valor. Talvez pode ser mais rápido do que a gente está imaginando aqui. Não vou dar aqui nenhum número, né? Porque acho que é um pouco ali de futurologia. Mas eu acho que tem sim um potencial de surpreender a muitas pessoas que ainda são Sim. céticas em relação a esse mercado. Então, o ano de 2020, ninguém esperava que o ano de 2020 acontecesse o que aconteceu com o Bitcoin, né? Da forma Sim. como ele começou o ano e da forma como terminou, foi realmente uma mudança ali de patamar. Então, se no final de 2019 eu começasse uma conversa com vocês falando do Bitcoin e o ouro digital, provavelmente vocês iriam me chamar assim, não vou chamar de maluca, né? Talvez não fosse falar na minha frente, mas assim, Eu fui iriam chamado de pensar. maluco muitos anos, Priscila. Já passei por isso. Boa. Então, hoje em dia, quando você vê o Ray Dalio falando do Bitcoin como um possível ouro digital, mesmo que ele ainda não esteja comprado, você já vê Sim, como mudou a história. Então, assim, tem um dos sócios sim. da gestora aqui, o Stefano, que ele tem uma frase que eu gosto bastante, que ele fala o seguinte: olha, quando isso começou, era um banco imobiliário de nerds, né? Hoje a gente está vendo o Ray Dalio falando de Bitcoin, isso daí virando capa de, né, saindo ali notícia na Bloomberg, né, dele falando que o Bitcoin é uma inovação incrível. Então, observa que mudou, né, e o grande investidor institucional ele começou a se posicionar. A gente sabe que ele tem os pockets maiores, né, tem Sim. ali um potencial bastante de Um dia ele movimentar chega esse perto de mim. mercado. Um dia ele chega É, perto, mas está longe ainda. é.
Enfim, É eu isso. queria perguntar também para você, Priscila, sobre um movimento que eu vi no final de 2017, que foi a questão dos debates, né? Inclusive tem um cara aqui no Brasil que eu acompanhava lá no passado, que é o Fernando Yuri. Ele chegou a ser convidado algumas vezes para ir no Congresso aqui brasileiro, debater sobre Bitcoin, regulação, enfim. Queria saber como é que está hoje a cena, né, política em relação à CVM, como é que ela tem enxergado esse mercado, se ela definiu como moeda mesmo, se como um ativo qualquer. Me fala um pouco disso, Priscila, por favor. Tá, não, ótimo. Então, assim, desde 2018 existe um ofício da CVM que permite que fundos de investimentos, né, desde que, né, com, né, registrados lá na CVM, né, gestoras registradas na Aham. CVM, como é o caso da Hashdex, possam sim comprar criptoativos. Então, a gente segue ali todos os preceitos desse ofício da CVM que permite isso. E aí, um paralelo que eu faço é um paralelo com o mercado imobiliário. Então, a CVM, né, que é o grande xerife aqui né, de valores imobiliários, ela define quais são as regras para você investir em fundos imobiliários, mas ela não define as regras do mercado de imóveis. Então, Uhum. a CVM ela ainda não tem esse entendimento de que ela deve fazer essa regulação, né, do que vai ser. Então, isso daí acabaria. Ela não entende que ainda não tá na alçada ali dela. Então, assim, o que a gente. Né, a gente trabalha ali muito próximo dos órgãos reguladores, né, no sentido de apoiá-los, né, com as nossas demandas de mercado, enfim, etc. A gente enxerga que a regulação desse mercado ela não pode ser vista de uma maneira binária, do tipo tem ou não tem. Porque a gente, da mesma forma que a gente pode conversar aqui sobre o Bitcoin, parece uma commodity digital, como é que ele Uhum. funciona e etc, né, totalmente descentralizado, etc. Mas aí surge uma ICO de cripto, né, que é como se fosse uma IPO de empresa, só que no mundo de cripto. E aí ele vai captar recursos de investidores. Como é que você classifica isso? Né, você tem que fazer uma oferta pública, você tem que ter um prospecto. Como é que funciona? Como é que faz? Uhum. Então, a regulação ela é uma coisa assim que demora um certo tempo para avançar, mas ela está avançando bastante no nível dos prestadores de serviço. Então, Uhum. você já tem, por exemplo, exigências, né, existe um organismo mundial sobre prevenção à lavagem de dinheiro, que todos os países que são aderentes a ele, como o caso do Brasil, são os principais países do mundo, as exchanges, as corretoras de cripto, elas precisam seguir ali uma série de preceitos para poder prevenir isso. Então, quem está negociando, né, de onde que vê essa carteira, enfim. Então, isso está avançando bastante, isso vai trazer cada vez mais legitimidade aqui para esse mercado. Tá? Então, hoje a regulação está avançando muito nesse sentido. Eu acho que vale mencionar nos Estados Unidos que ainda não foi aprovado o ETF de cripto. Né? Na verdade, a Uhum. gente acabou de. A gente teve aprovação na Bolsa de Bermuda, ainda não existe nenhum outro ETF de cripto no Certo. mundo. E os Estados Unidos eles já negaram alguns pedidos. Só que a gente teve uma mudança do chairman da SEC, né, que é o xerife lá, Uhum. equivalente a CVM, só que o xerife lá dos Estados Unidos, e mudou o seu presidente. Então, a gente enxerga que tem um potencial, sim, né, tem esse movimento do institucional, ele de alguma forma ele vai trazer uma pressão positiva para que os órgãos reguladores regulem instrumentos. Então, se você tem um ETF de cripto no mercado financeiro, isso vai trazer mais liquidez, isso vai trazer mais acesso. Então, a Uhum. gente imagina que sim, se não for 2021, mas 2022, deve sim acontecer algum avanço nesse sentido. Uhum. Então, eu vejo a regulação avançando muito nesse caráter, né? Assim, dos prestadores de serviço e de você ter um ETF de cripto que se torna cada vez mais necessário nesse mercado. Isso daí vai ser realmente algo de muito impacto. Não, legal. E assim, uma pergunta até de um cliente aqui nosso, né? O Lucas, ele perguntou o seguinte: haja vista a quantidade de dinheiro que foi injetada na economia, né, nos últimos meses, pelos bancos centrais ao redor do mundo, hoje o Bitcoin, na sua visão, na visão da Hashdex, já pode ser considerado como um substituto do ouro nesse mercado que a gente, nas configurações que a gente tem hoje ou não, PC? Não, um substituto do ouro não, tá? Eu diria que eles seriam, digamos assim, complementares nesse momento, tá? Inclusive a gente tem um fundo de paridade de risco entre o ouro e o Bitcoin.
tá? Ainda não está disponível na plataforma da XP, mas já está em outras plataformas, que é justamente essa ideia de você estar investindo no, digamos assim, no velho e no novo, tá? Onde o Bitcoin ele é esse novo, onde ele tem muito mais Sim. potencial de retorno, né, de multiplicar, de dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, coisa que para o Aham. ouro acontecer é muito mais difícil, dado o tamanho que ele já está hoje, mas com muito mais risco. Então, o Uhum. Bitcoin tem mais risco do que o ouro. Então, você tem como é que você calibra isso? E foi aí que a gente criou esse fundo que calibra o risco entre um e outro. Então, eu tenho nesse fundo 30% mais ou menos em Bitcoin e o restante em ouro. E ao longo do tempo a gente vai ajustando, vai calibrando a exposição em função do risco. Então, se o risco de Uhum. um ativo aumenta, o tamanho da exposição dele diminui no meu fundo, tá? Então, a gente acredita que eles, né, não é que vai matar. Na verdade, ainda vai ter um tempo aí de coexistência. Aí a gente não Tô consegue prever entendendo. por quanto tempo, tá? Então, legal. Outra coisa, Priscila, aí é uma dúvida minha, tá? Eu tenho percebido também que ao longo do tempo, embora o Bitcoin tenha desvalorizado, valorizado bastante, mas ele tem se tornado cada vez mais, menos, na verdade, menos volátil ao longo dos anos, como era 2003, 2014. Eu queria saber se, na visão de vocês, isso é algo que vai acontecer no futuro, indica isso, né, que nós teremos uma moeda mais estável, se pela maturidade dela, enfim, ou se vocês veem outras alternativas como Litecoin, por exemplo, como stablecoin, como uma moeda que pode ocupar esse espaço futuro para transações, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje as pessoas não conseguem conceber a ideia de pagar serviços com Bitcoin, porque hoje o Bitcoin é 250 mil reais, amanhã ele pode ser 270 mil reais, por conta dessa volatilidade. Como é que você enxerga esse mercado em termos de volatilidade e essa adoção futura para transações? Tá, ótimo ponto. Na verdade, assim, muito se especulou lá no início de que o Bitcoin se tornaria, para ele ter valor, ele só teria valor se você pudesse comprar um cafezinho no Starbucks usando o Bitcoin. Era essa grande, né, assim, o principal chamariz, o que todo mundo achava que iria acontecer. E o que a gente está vendo nesse cenário é que o Bitcoin, para ele ter valor, ele não precisa ser o meio de troca, unidade de conta, né? Ele não precisa ser aceito ali para comprar um cafezinho no Starbucks. Porque pensa bem, se você está aqui no Brasil, a nossa moeda funciona. Você usaria um pedacinho do ouro para poder comprar um cafezinho? Você gastaria ali o seu ouro para isso? Você não gastaria. Você guardaria ele como uma preservação de capital. Você só usaria ele, Sim. poxa, vou fazer uma compra muito grande, vou comprar uma casa, vou comprar um carro da Tesla, alguma coisa assim. Uhum. Então, provavelmente, né, pelo menos nesse curto espaço de tempo, a gente imagina o Bitcoin ele sendo adotado nesse sentido. Então, pode ser que sim, mais estabelecimentos acabem querendo Uhum. aceitar o Bitcoin, mas talvez muito mais como um modismo ali, né, Uhum. do que propriamente isso daí vai ser aceito amplamente. Talvez Sim. outros criptoativos vão fazer esse papel de ser um meio de troca unidade de conta. Então, assim, o Uhum. Litecoin ele poderia ser talvez porque ele, né, performance melhor, no sentido de que ele é mais rápido a confirmação de transação e tudo Uhum. mais. Agora, a questão da volatilidade, o próprio ouro, que é uma reserva de valor, depois que caiu lá o padrão ouro, lá desde 1971, ele teve momentos também de alta volatilidade. Né? E né, quando surgiu também o ETF de Bitcoin também, teve ali uma alta volatilidade. Então, assim, é possível sim que o Bitcoin continue tendo uma grande volatilidade ainda por um tempo, mas à medida que mais investidores institucionais, instrumentos financeiros, como é o caso do ETF, né, e o próprio tempo né, vai acontecendo esse movimento, é possível sim que essa volatilidade ela tenda a cair. Eu acho que isso Uhum. daí seria algo seria importante aqui para o mercado, para ele se tornar cada vez mais uma reserva de valor. Mas o que vem primeiro, Sim. né? O ovo ou a galinha é um negócio que né? Eu sou institucional, eu não vou entrar porque a volatilidade é Sim. alta, porque a volatilidade é alta. Então, são coisas que elas vão levar ainda um certo tempo, tá? Então, se a gente imagina que o Bitcoin ele tem um potencial para multiplicar algumas vezes o tamanho dele hoje, ele ainda precisa ter algum grau ali de volatilidade, né? A não ser que para ele dobrar de tamanho com uma volatilidade muito baixa, teria que esperar isso daí acontecer por muitos anos. Então, pensa também na volatilidade como uma oportunidade aqui de investimento dele, dessa simetria que existe, do que pensar
que, né, eu só vou entrar aqui quando a volatilidade cair, porque ainda não dá para poder comprar um cafezinho no Starbucks. Na verdade, eu acho que Aham. ele, para ter valor, ele não precisa necessariamente ter uma volatilidade baixa. Né? Ele não precisa ser um meio de troca, unidade de conta, assim como a gente não usa o ouro para isso. Tá? Priscila, vamos utilizar esse finalzinho aqui da nossa live para responder algumas perguntas que surgiram aqui durante nossa conversa. Tá? A primeira é falar Legal. do Flávio Augusto. Não, espero que não seja o dono da Wizard. Mas ele perguntou ali, não tem 10 milhões para investir no fundo, é para se considerar um investidor profissional. Tem algum fundo mais agressivo que tenha disponibilidade na plataforma da XP? Seria possível investir com menos dinheiro? Sim, tem o Bitcoin 100, ele é a partir de R$ 1.000, ele é para investidor qualificado, que é quem tem mais Uhum. de 1 milhão. Então, esse foi realmente o grande diferencial, porque a gente conseguiu fazer esse fundo para qualificado. Uhum. Show. Ó, o Diego, lá de Recife, ele, enfim, passou para dar os parabéns aqui pelo pioneirismo, né, da Hashdex, pelo trabalho que vem fazendo aí. Já o Obrigada, Durval, né, ele vem falando aqui das altcoins, assim, com bastante fundamento. Vocês têm observado algum altcoin que tem ganhado maior importância nesse mercado aí nos últimos meses, Priscila? Olha, eu acho que assim, o Ethereum e o Polkadot, né, eles acabaram tendo uma grande valorização aqui nos últimos meses, né, muito nessa ideia desses finanças descentralizadas, como eu estava falando, né, projetos de DeFi e stablecoins acabaram puxando bastante esses projetos. Então, inclusive esse ano, né, o Ethereum está tendo uma valorização até bem maior do que o Bitcoin. Sim, Então, apesar dele já, né, já estar ali com uns 200 mil de dólares, então, apesar de ser um projeto já bem mais, digamos, consolidado, ainda assim a gente está vendo como ele teve espaço para crescer sim, esses últimos meses. Então, aquilo que eu estava falando no início da live, né? O Ethereum, ele é totalmente diferente, ele não tem essa proposta de ser uma reserva de valor, uhum, né? Mas sim de um grande, pensa ele como um grande, sei lá, sistema operacional, que você tem muitos outros criptoativos, outros projetos que usam a blockchain da rede do Ethereum para plugar nele. sim. Então, eu vejo ainda muito espaço assim, para esse tipo de projeto de cripto. Teve uma pergunta aqui do Gabriel Veríssimo, sobre os investimentos, né, no fundo Hashdex Criptoativo Voyager FIM. Na XP, Gabriel, para você ter acesso a esse fundo, você pode assim entrar em contato com o seu assessor, tá? E ele, enfim, se você tiver perfil, obviamente, ele pode enviar essa ordem para você de aplicação. Está disponível na nossa Porque plataforma. esse fundo, o Voyager, Pode ele, não, ele falar. só é só pelo assessor. É isso, porque o Voyager é só pelo assessor, ele não consegue acessar pela plataforma. Não, legal. E aí teve uma pergunta aqui do Constâncio, né, também, se está disponível na plataforma. Tá sim, Constâncio. A gente conversa depois, inclusive, tá? Enfim, teve algumas outras pontuações aqui sobre o mercado, né, e como, enfim, esse mercado tem evoluído, né, nos comentários. Eu tenho uma pergunta, acho que só para finalizar, que me chama também bastante a atenção, é o seguinte. Alguns investidores fazem as aplicações por conta própria e a gente sabe que se o cara lá morre e tem a wallet dele, ninguém tem o mapa da mina, né? Aquilo vai para o limbo. Eu queria saber, Priscila, se, assim, se no futuro você enxerga que isso pode ser um problema ou se na verdade isso é uma solução para a estabilidade do mercado. O que é que você acha sobre isso? Se é um problema, na verdade, você vai ter uma oferta menor, né, de bitcoins. Então, assim, existe uma oferta de 21 milhões. Então, se tem gente perdendo os seus bitcoins, isso acaba deixando ele ainda mais escasso. Né? Você tem menos até Uhum, do que 20 milhões disponíveis para as pessoas. Mas eu entendo que as soluções de custódia de cripto, elas vêm evoluindo ao longo do tempo. Então, eu não imagino que isso seja uma preocupação. Inclusive, no ano passado, a OCC, que regula bancos nos Estados Unidos, passou a permitir que bancos façam custódia de cripto. Né? Ainda tem muito uhum. caminho ali para poder avançar, mas eu acho que isso daí vai acabar se tornando uma coisa mais trivial ao longo do tempo, tá? Das Não, pessoas legal. usarem custodiantes institucionais. Então, Priscila, agradecer aí pelo tempo, né, pela conversa, 1 hora de bate-papo aí entre a gente. E aí Passa eu rápido. queria, enfim, deixar esse finalzinho aí para você fazer suas considerações a respeito desse mercado, o que é que você tem visto para os investidores aí que ficaram até agora, né, acompanhando essa live, porque muitos deles acreditam que deve ser
uma oportunidade, né, de alocação na carteira, e realmente a gente acredita que é uma oportunidade sim, de compor sua carteira, obviamente respeitando os seus objetivos e seu perfil de investidor. E se Com passa um certeza. pouquinho aí no final, as considerações. Tá. Obrigada. Assim, primeiro agradecer vocês e falar que realmente é uma oportunidade de investimento geracional que a gente está vendo aqui, de poder acompanhar esse mercado do início. A gente enxerga que ainda está no início, tá? Então, não está tarde para poder investir em cripto. Agora, como você falou, né? Calibra bem ali o seu tamanho de exposição, vai fazendo realmente investimentos aos poucos e acompanhando esse mercado, estudando um pouco mais. Vocês vão ver como ele realmente ele é fascinante. Então, a gente está aqui como uma gestora que se propõe a levar cada vez mais conteúdo e educação. Então, sigam a gente nas redes sociais. Nosso site também tem bastante conteúdo. Tem lá uma página para você simular a sua carteira. Tem insights também que dá para você verificar como é que está a composição do mercado, né, dos nossos ativos, olhar ali correlação e outras coisas. Então, acho que o caminho para o investidor é de se educar cada vez mais. Né? Isso que a gente se propõe aqui a fazer. Investimento simples, seguro, regulado, que você possa ter conteúdo relevante com a gente. É isso, obrigada. Perfeito. E assim, pessoal, quem tiver dúvida, enfim, procura o pessoal da Hashdex, procura a gente da Real Invest, nosso time é bastante qualificado, nós, enfim, acabamos dando uma prioridade muito grande a transmitir esse conhecimento, porque é uma demanda dos investidores, então para tirar dúvidas mais operacionais, enfim, no que a gente puder ajudar, a gente vai estar disponível aqui para vocês. E só para lembrar, pessoal, essa live ficará disponível aqui para os clientes que tiverem dúvidas, né, depois, para, enfim, rever essa live. Pode ficar tranquilo que ficará salvo aqui no nosso IGTV no Instagram da Real Invest, tá? Mais uma vez, Priscila, em nome da Real Invest, né, escritório aqui de Aracaju, nós agradecemos bastante o tempo de vocês, toda essa transmissão de conhecimento. Tá bom? Obrigada. Abraço, boa noite e obrigado pela participação, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.